Bora começar a leitura do Decreto-Lei 200 até o artigo 20 a 21, alguma coisa assim. Então, Decreto-Lei número 200, 25 de fevereiro de 67, expõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa e da outras providências. Título 1 da Administração Federal. O Poder Executivo ele é exercido pelo Presidente da República. Vou colocar esse decreto aqui embaixo, a leitura dele. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. O Presidente da República e os ministros de Estado exercem as atribuições de suas competências constitucional, legal e regulamentar, com auxílio dos órgãos que compõem a administração federal direta. Artigo 3. Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo, estabelecido no artigo 46, inciso 2 e 4 da Constituição de 88, que aqui está compilada na redação dada por... Não, até a Constituição antes de 88. O Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. É isso. O Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. Artigo 4. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui do serviço integrado na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, e indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Nossa, que dificuldade que tá, hein? Direta, diretamente ao Poder Executivo e indiretamente ao Poder Executivo, que são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Então, as entidades da administração indireta estão vinculadas aos ministérios cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Então, se eu sou uma empresa, sou uma entidade de administração indireta, que é relacionada à agricultura, eu vou ter uma relação, vou estar vinculado ao Ministério do MAPA. Né? Artigo 5. Para os fins dessa lei, se considera autarquia o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, executar atividades típicas da administração pública, que requeram para o seu maior funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. A empresa pública, que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, aqui não fala né, na autarquia, mas ela é de direito público, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração da atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
pode ser uma economia mista, algo do tipo, né? Sociedade de economia mista, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, à sua maioria, à União ou entidade de administração direta, que já é específico, economia mista, para poder ter dinheiro tanto do governo quanto do privado. Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Então, é sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa. Tem que ser autorização legislativa para ser criada para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidades de direito público. Mas ela tem autonomia administrativa, patrimônio próprio, que vai ser gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento. E o funcionamento é custeado por recursos da União e outras fontes. No caso do inciso 3, que é a sociedade de economia mista, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União em caráter permanente. Então eu vou até polir porque fica mais fácil, a sociedade de economia mista. O Poder Executivo enquadrará as entidades da administração direta existentes nas categorias constantes desse artigo. As entidades que tratam o inciso 4 desse artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua Constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais dispositivos do Código Civil concernentes às fundações. É a fundação que a gente já fala isso aqui, né? Que é como uma fundação pública adquire personalidade jurídica após a inscrição da escritura pública de sua Constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Porém, não se lhes aplica as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Título 2. Os princípios fundamentais. As atividades da administração federal observarão os seguintes princípios fundamentais. São 5, que é o PCOCODD, né? Que é o planejamento, coordenação, controle, descentralização e delegação de competências. Então, começa com o planejamento, a gente fez a questão disso, né? Coordenação, passa pela descentralização, depois tem a delegação e, por fim, controle. Também tem lá no outro material, capítulo 1 do planejamento. Artigo 7. A ação governamental obedecerá a planejamento que visa promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo os planos e programas elaborados na forma do título 3 e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Então, a ação governamental será o planejamento que visa promover o desenvolvimento desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo os planos e programas e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Será o planejamento, nortear segundo planos e programas e compreenderá a elaboração e atualização
do Plano Geral do Governo, programas gerais, setoriais, regionais, que tem duração plurianual, o orçamento do programa ele é anual, programação financeira e desembolso. Capítulo 2 da coordenação. As atividades da administração federal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo serão objeto de permanente coordenação. Administração federal e a execução dos planos e programas de governo. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, realização sistemática de reuniões com participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. Esse aqui eu acho que está ali em cima. Aqui, quais são os instrumentos de baixo planejamento? Não? A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição em funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. No nível superior da administração federal, a coordenação será assegurada através de reuniões do Ministério, reuniões de ministros de Estado responsável por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos ministros de Estado, funcionamento das secretarias gerais e coordenação central do sistema de atividades auxiliares. Quando submetido ao Presidente da República, vou copiar isso aqui na íntegra só para... Quando submetido ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreender solução integrada que se harmonize com a política geral e setorial do governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis de administração federal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. Artigo 9. Os órgãos que operam na mesma área geográfica não submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada de serviços federais. Eu não estou copiando isso aqui porque é meio lógico, né? Parágrafo 1. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio com os órgãos estaduais e municipais que exercem atividade idêntica, os órgãos federais buscarão, com eles, coordenar-se para evitar dispersão de esforço e de investimento na área geográfica. Então, pode ser que não dê para fazer consórcio, né? Capítulo 3. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. Dentro dos quadros da administração federal, distinguidos claramente o nível de direção do de execução, da administração federal para as unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio, e da administração federal para a órbita privada, mediante contrato ou concessões, que foi uma das questões que a gente viu.
Parágrafo 2. Em cada órgão da administração federal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas. Parágrafo 2. Em cada órgão da administração federal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Então, isso aqui também vi. Então, os órgãos da administração federal eles devem focar, né? Então, deve ser liberar de meros atos administrativos e concentrar-se, em planejamento, supervisão, coordenação e controle. A administração casuística, assim entende a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público. Então, a administração casuística, conforme a questão também, né? Compete, em princípio, ao nível de execução, compete ao nível de execução estão em contato com os fatos e com o público. Então, não é planejamento, né? Execução. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviço correspondente. Então, a gente coloca aqui no artigo 5, ou no parágrafo 5, que a execuções federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, se possível, ou delegada mediante convênio aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes. Mediante deverão ser delegadas, se possível, né? Se possível, mediante convênio aos órgãos estaduais ou municipais, né? Mediante convênio aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes. Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e exercerão um controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação de recursos ao fiel cumprimento dos programas de convênio. Beleza. Para melhor descobrir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional. Capítulo 6 da delegação de competência. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar mais rapidez e objetividade das decisões, situando-se nas proximidades, fatos, pessoas ou problemas a atender. Então, a delegação é instrumento de descentralização. Com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Só para ficar melhor. É facultado ao Presidente da República, aos ministros do Estado e, em geral, às autoridades da administração federal, delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições do objeto de delegação. Conforme a gente viu uma questão lá, quem delega também não perde a responsabilidade. Né? Capítulo 5 do controle. Artigo 3. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente o controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado, controle da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. O controle pelos órgãos próprios de cada sistema da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. O controle da aplicação dos direitos públicos e da guarda de bens da União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Artigo 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Do planejamento, orçamento, programa e da programação financeira. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborado através de órgãos de planejamento sob orientação e coordenação superiores do Presidente da República. Parágrafo 1. Cabe a cada ministro do Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial regional correspondente a seu ministério e ao ministro de Estado, chefe de Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente ao Presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais regionais e na elaboração do Programa Geral do Governo. Com relação à administração militar, observar-se-á a finalidade precípua que deve regê-la, tendo em vista a destinação constitucional das Forças Armadas, sob responsabilidade dos respectivos ministros, que são os seus comandantes superiores. A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência do Presidente da República. Artigo 16. Em cada ano será elaborado um orçamento de programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Por isso que ele é anual, né? Parágrafo 1. Na elaboração do orçamento do programa serão considerados além dos recursos consignados no orçamento da União os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa de governo.
17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento programa ao fluxo provável de recursos, o ministro do Planejamento e Coordenação Geral e o ministro da Fazenda elaborarão em conjunto a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Então, o ministro do Planejamento e Coordenação Geral e o ministro da Fazenda elaborarão em conjunto a programação financeira de desembolso. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento programa, e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso. Título 6. A supervisão ministerial, última. Artigo 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direto ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que são submetidos à supervisão do Presidente da República. Artigo 20. O ministro de Estado é responsável perante o Presidente da República pela supervisão dos órgãos da administração federal enquadrados em sua área de competência. A supervisão ministerial exerce através da orientação, coordenação e controle das atividades. Artigo 21. O ministro do Estado exercerá a supervisão de que trata este título com apoio nos órgãos centrais. Parágrafo 1. No caso dos ministros militares, a supervisão ministerial terá também como objetivo colocar a administração dentro dos princípios gerais estabelecidos nessa lei, em coerência com a destinação constitucional princípio das Forças Armadas, que constitui a atividade a fim dos respectivos ministérios. Artigo 22. Haverá na estrutura de cada Ministério Civil os seguintes órgãos centrais: órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro, órgãos centrais de direção superior. Artigo 26. O órgão que se refere ao item 1 do artigo 22 tem a incumbência de assessorar diretamente o ministro do Estado e, por força de suas atribuições, em nome e sob a direção do ministro, realizar estudos para a formulação de diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se em
A Secretaria-Geral atua como órgão setorial de planejamento e orçamento na forma do título 3. Será dirigido por um secretário-geral, o qual poderá exercer funções delegadas pelo ministro do Estado. A Inspetoria-Geral de Finanças, que será exercida por um inspetor-geral, integra, como órgão setorial, o sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperação com a Secretaria-Geral no acompanhamento da execução do programa e do orçamento. Além das funções previstas nesse título, a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as atribuições de órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento. E a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, as de órgão central do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria. Não entendi. Além das funções previstas nesse título, a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as atribuições de órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento. E a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, as de órgão central do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria. Artigo 24. Os órgãos centrais de direção superior, artigo 2, item 2, inciso 2, executam funções de administração das atividades específicas e auxiliares do ministro e serão preferentemente organizados em base departamental, observados os princípios estabelecidos nessa lei. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do ministro de Estado, assegurar a observância da legislação federal, promover a execução dos programas de governo, fazer observar os princípios fundamentais enunciados no título 3, coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com a dos demais ministérios, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados, diligenciar no sentido de que estejam confiados e dirigentes capacitados, proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas, fortalecer o sistema do mérito, fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiro, valores e bens públicos, acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo a fim de alcançar uma prestação econômica de serviço, fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro e transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo à fiscalização deste, informações relativas à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Vamos ver o que a gente pode cortar aqui na supervisão ministerial. Tem por seu objetivo assegurar a observância da legislação federal, promover a execução dos programas do governo, fazer observar os princípios fundamentais, coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar a sua atuação com os demais ministérios, coordenar as atividades e harmonizar a sua atuação, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido que estejam confiados a dirigentes capacitados. Proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferência e pressões ilegítimas. Fortalecer o sistema de mérito. Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiro, valores e bens públicos. Acompanhar os custos globais dos programas setoriais de governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviço. Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do seu exercício. Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização desse, informes relativos à administração financeira e patrimonial. Artigo 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará assegurar especialmente a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade,
A harmonia com a política e programa do governo no setor de atuação da entidade, a eficiência administrativa, a autonomia administrativa, operacional e financeira, a supervisão exercer mediante a adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento. Indicação ou nomeação pelo ministro, ou se for o caso, eleição dos dirigentes da entidade, conforme a natureza jurídica. Designação pelo ministro dos representantes do governo federal nas Assembleias Gerais e órgãos de administração e controle da entidade. A designação pelo ministro dos representantes do governo federal nas Assembleias Gerais e órgãos de administração e controle da entidade. Aprovação anual da proposta de orçamento do programa e da programação financeira da entidade, no caso da autarquia. A aprovação de contas, relatórios e balanços diretamente ou através de representantes ministeriais nas assembleias e órgãos de administração ou controle. Fixação em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica das despesas de pessoal e de administração. Fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas. Realização de auditoria e avaliação periódica do rendimento e produtividade. Intervenção por motivo de interesse público. Artigo 27. Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da administração federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal regulamentar. Assegurar-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista condições de funcionamento idênticas ao setor privado, cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao plano geral do governo. Artigo 28. A entidade da administração direta deverá estar habilitada a prestar contas da sua gestão pela forma e nos prazos estipulados em cada caso, prestar a qualquer momento, por intermédio do Ministério do Estado, as informações solicitadas no Congresso Nacional, evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática cuja adoção se impuser no interesse do serviço público. Evidenciar os resultados positivos e negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática cuja adoção se impuser no interesse do serviço público. Artigo 29. Em cada Ministério Civil, além dos órgãos centrais que trata o artigo 22, o ministro do Estado disporá da assistência direta e imediata de gabinete, consultor jurídico, exceto no Ministério da Fazenda e Divisão de Segurança das Informações. Parágrafo 1. O gabinete assiste o ministro do Estado em sua representação política e social e incumbe-se das relações públicas, encarregando-se do preparo e despacho do expediente pessoal do ministro. O consultor jurídico incumbe-se do assessoramento jurídico do ministro de Estado. A Divisão da Segurança e Informações colaborar com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações.
Parágrafo 4. No Ministério da Fazenda, o Serviço de Consulta Jurídica continua afeto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e seus órgãos integrantes, cabendo a função do consultor jurídico do Ministro de Estado ao Procurador-Geral, nomeado em comissão pelo critério de confiança e livre escolha entre bacharéis em Direito. Título 5 do Sistema de Atividades Auxiliares. Título 6 do Presidente da República. Vamos ver o que o ChatGPT tem para dizer para nós aqui. A atividade pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade, auditoria e serviços gerais organizados sob forma de sistema. Título 6 da Presidência da República. A Presidência da República, composta por gabinete civil e militar, além dos órgãos de acionamento imediato. Funções do gabinete civil: assistir o presidente, promover divulgação de atos governamentais, acompanhar a tramitação de projetos de lei. Funções do gabinete militar: assistir o presidente em assuntos de segurança nacional e administração militar, zelar pela segurança do presidente e palácios presidenciais. Título 7 dos ministérios e respectivas áreas de competência. Lista de ministérios e suas áreas de competência. Artigo 36. O presidente pode incluir ministro de missão coordenadora de assuntos afins ou interdependentes. O presidente pode prover até 4 cargos de ministro extraordinário para encargos temporários. Ministro extraordinário e ministro coordenador terão assistência técnica e administrativa essencial. Áreas de competência de cada ministro. Título 8, né? Segurança Nacional. O Conselho de Segurança Nacional assessorará o presidente na formulação e execução da política de segurança nacional. O Conselho cumpre tarefa específica prevista na Constituição. O Conselho é convocado e presidido pelo Presidente da República, incluindo membros natos e eventuais. O Conselho dispõe de Secretaria-Geral para estudo, planejamento e coordenação no campo da segurança nacional. Capítulo 2. Serviço Nacional de Informação. O Serviço Nacional de Informação superintende e coordena as atividades de informação e contra-informação. Título 9 das Forças Armadas. Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, essenciais à execução da política de segurança nacional. Executivo fixa a organização detalhada das Forças Armadas e das Polícias Militares como forças auxiliares. Capítulo 2 dos órgãos de assessoramento direto ao Presidente da República. Alto Comando das Forças Armadas assessora o Presidente e Polícia Militar. Composição do Alto Comando das Forças Armadas. Alto Comando se reúne quando colocado pelo Presidente. Estado-Maior das Forças Armadas assessora o Presidente em estudos e planos militares. Chefia do Estado-Maior, exercido por oficial-general do mais alto posto. Funções do Estado-Maior, exercido por oficiais das 3 forças. Conselho de Chefe de Estado-Maior aprecia assuntos do Estado-Maior e interesse comum das forças. Capítulo 3 dos Ministérios Militares. O Ministério da Marinha administra negócios da Marinha de Guerra e prepara cumprimento de sua destinação constitucional. Ministro da Marinha exerce direção geral e é comandante superior da Marinha de Guerra. Marinha de Guerra inclui organizações próprias e pessoal em serviço ativo e reserva. Artigo 57 fala da estrutura do Ministério da Marinha. Artigo 59 fala do Ministério do Exército, administra negócios do Exército e prepara cumprimento de sua destinação constitucional. Artigo 60 fala que o Ministro do Exército exerce direção geral e é comandante superior do Exército. O Exército inclui Exército ativo e sua reserva. Artigo 62 fala da estrutura do Ministério do Exército. O Ministério da Aeronáutica administra negócios aeronáuticos e prepara cumprimento da sua destinação constitucional e coordena a aviação civil. Ministro da Aeronáutica exerce direção geral e é comandante em chefe da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira inclui pessoal em serviço ativo e reserva. Estrutura do Ministério da Aeronáutica. Capítulo 4. Disposição Geral. Altos Comando da Marinha exerce aeronáutica, assessora os respectivos ministros em Polícia Militar, Organização, Administração e Logística. Título 9 das Normas de Administração Financeira e de Contabilidade. O Presidente presta contas anuais ao Congresso Nacional. Parecer prévio ao Tribunal de Contas. A administração direta segue plano de contas único e normas gerais de contabilidade e auditoria aprovados pelo governo. Publicada a lei orçamentária, unidades orçamentárias e órgãos administrativos, contábeis e de fiscalização tomam providências para desempenhar suas tarefas. Discriminação das dotações orçamentárias globais é feita por órgão específico de cada poder. O programa financeiro fixa cotas e prazos de utilização de recursos pelos órgãos. Artigo 163. Despesa só pode ser realizada com crédito disponível e imputada a dotação correta. Vedada a atribuição de fornecimento ou prestação de serviço que exceda limites legais. Só para ter uma noção, né, caso depois queira procurar, né, fica mais fácil. Mas acaba no artigo 70? Acho que não.
essas questões aqui, enquanto isso. Então, perguntei aqui, né, o que que tem de relevante no título 5, do título 5 até o final, né, que seja relevante para o título 1 ou 4. Então, tem essas informações aqui que ele trouxe, está trazendo ainda, né. Então, no título 5 tem os órgãos da administração federal, direta ou indireta, são sujeitos à supervisão do ministro do Estado competente. O ministro do Estado é responsável pela supervisão dos órgãos na sua área de competência. Artigo 20 aqui, isso aqui não é do... Não, título 5 não é supervisão ministerial, não, é. É do sistema de atividades auxiliares, não é ministerial. Viajou legal, hein? Ele falou aqui que não tem necessidade de fazer essa integração cruzada, então é isso aí. Agora, opa, agora tem uma questão, né? É o poder de fiscalização e correção que a administração pública, sem sentido amplo, exerce sobre sua própria atuação, sobre os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. Esse controle tem a finalidade de confirmar, rever e alterar as condutas internas da administração no que tange a sua legalidade e conveniência. Na esfera federal, esse controle é denominado controle social, não, direito de petição, não, supervisão ministerial, pedido de reconsideração. Com base nas opções, né, não dá nem para errar, né? No caso das autarquias, a supervisão ministerial incluirá a aprovação anual da proposta do orçamento-programa e da programação financeira da entidade. Ela não tem independência financeira? Olha, eu acho que aprovação anual da proposta de orçamento-programa, beleza. Agora, a programação financeira, que eu estou em dúvida. Ah, tá certo. Vamos ver aqui. Justamente.
administrativo adotado pelo Brasil a partir de 67 é prevista a descentralização das atividades da administração federal para a esfera privada. Errado, né? Mas possível. A questão. Artigo 10. A execução da atividade da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. A descentralização será posta em prática em três planos principais. Ah, verdade. Dentro dos quais da administração federal para unidades federadas e da administração federal para a órbita privada, mediante contratos e concessões. É. Eu lembrava do contrato de concessão, mas não achei que era isso que estava sendo cobrado. Órbita privada. Suponha que o prefeito do município de Pinhais tenha sido multado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em razão da contratação de servidores temporários sem a observância de determinadas formalidades legais que ocasionaram prejuízo ao erário municipal. Nesse caso, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, legitimado para a execução do crédito decorrente dessa multa é o próprio Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Estado do Paraná, município de Pinhais, né? O próprio município, né? Que sofreu a perda, né? Com base no princípio do planejamento, nos termos do Decreto-Lei 200, o Plano Plurianual, os planos nacionais, setoriais e regionais e o orçamento anual previsto na Constituição já constavam como instrumento base da ação governamental. Certo. A supervisão ministerial sobre a administração direta pode exercer medidas de intervenção por motivo de interesse público. Pode exercer medidas de intervenção por interesse público. A supervisão exercerá mediante a adoção das seguintes medidas: intervenção por motivo de interesse público. Com base no disposto no decreto, marque VOF. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Sim, a referida descentralização, dentro dos quadros da administração federal, não poderão ser feitas qualquer distinções entre nível de direção e de execução. Falso. Os servidores que compõem a estrutura central de direção em cada órgão da administração federal não poderão ser eximidos da rotina de execução. Falso. FF. Será que vai ser tudo falso? É, tudo falso. A administração casuística compete, em princípio, à direção. Falso. Local. Os órgãos federais responsáveis pelos programas. Vou copiar aqui que eu já justifico lá, né? Falso. Deve ser feito distinções. Falso.
devem se eximir. Falso, compete ao nível local. Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa, mas deverão descentralizar o controle e a fiscalização, que são dispensáveis no caso de execução de programas locais. Falso, devem. O que é falso? Vamos ver, autoridade normativa. Por que é falso? Com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa e melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, a administração obrigar-se-á a realização material de tarefas. Não. Falso, porque não deve desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle. A administração federal, e sim das tarefas executivas. Essa é a alternativa correta, conforme justificado nas alternativas acima. Uma das etapas relevantes que pode ser apontada na evolução estrutural da administração pública no Brasil foi a instituição da Comissão Amaral Peixoto, que identificou entre as questões-chave a serem solucionadas a centralização excessiva da administração na Presidência da República e a ausência de coordenação nas ações de governo. Referidos estudos serviram de inspiração ao plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que implementou o modelo gerencial na administração pública brasileira, o Programa Nacional de Desburocratização, que visava aumento da eficiência e simplificação de processos, a edição do Decreto-Lei 200, que reorganizou a administração direta e expandiu as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Para mim parece aqui, mas como chute. Pensando ali na função da lei, né? Desse decreto-lei. Essa é a alternativa correta e eu a escolhi com base no entendimento de que o decreto-lei é quem é responsável por diminuir a descentralização. Porém, não sabia sobre a instituição da Comissão Peixoto, que identificou mencionado a descentralização e ausência de coordenação de governo. O decreto-lei definiu o planejamento como um dos princípios fundamentais de orientação às atividades da administração federal, sendo o orçamento programa anual entendido como um de seus instrumentos básicos. Essa concepção, que associa planejamento e orçamento como elos de um mesmo sistema, reforçado na Constituição Federal de 88, que tornou o projeto de lei orçamentária, será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, energias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, que tornou obrigatória a elaboração de planos plurianuais, os quais abrangem as despesas de capital e demais programas de duração continuada, bem como orienta a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária e Anual. Definiu o planejamento como um dos princípios fundamentais de orientação às atividades da administração federal, sendo o orçamento programa anual entendido como um de seus instrumentos básicos. Essa concepção, que associa o planejamento e orçamento como elos de um mesmo sistema, reforçado na Constituição de 88, que tornou
A letra B parece mais coerente com o que está pedindo, né? Planejamento e orçamento. Segundo o disposto no Decreto-Lei 200, as atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais, etc. Planejamento, fiscalização, descentralização e delegação de competência. Essa é a alternativa incorreta, apesar de ser algo importante, mas não é um princípio. O Decreto-Lei contempla nos artigos 68 e 93 normas de administração financeira e de contabilidade, entre as quais estão incluídas a adoção de um plano de contas único e de normas gerais de contabilidade pelos órgãos da administração direta, a adoção da escrituração e consolidação das contas públicas, responsabilidade dos órgãos de contabilização pelo acompanhamento da execução orçamentária, a apuração dos custos dos serviços sociais, tais como SENAC, SENAI, SED, de forma a evidenciar os resultados de sua gestão. A A1 faz sentido. A 2 eu não sei. Isso aqui, a 3 não faz sentido. E a 4 também não sei. Então, o que tem de 1? 1 e 2. Poderia ser 1 e 3, não? A responsabilização dos órgãos de contabilização como Tribunal de Contas pelo acompanhamento da execução orçamentária. Faz sentido, né? Tá verdade. Entendi outra coisa. Assinar a alternativa correta quanto aos princípios fundamentais que devem reger as atividades da administração federal, segundo o artigo 6 do Decreto-Lei. Assinar a alternativa correta quanto aos princípios fundamentais. Entidade, continuidade, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Está até na ordem correta, né? De acordo com o disposto do Decreto 200, a administração federal observa os seguintes princípios, exceto aumento da produtividade. Parece contraprudente, né? Não sei, mas está perdido no princípio, né? Assinar a alternativa que, em conformidade com o artigo 6, contempla os 5 princípios. A respeito do orçamento e orçamento de programa, assinar a alternativa correta. O artigo 7 estabelece que a ação governamental obedecerá ao planejamento que vise promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando segundo os planos e programas. Correto.
Com base no decreto-lei que estabeleceu diretrizes para a reforma administrativa do Estado, assinado no artigo correto, é vedada à administração federal a execução amplamente descentralizada das suas atividades. As atividades da administração federal serão os seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. De acordo com o decreto, as atividades observarão os seguintes princípios. Ah, não, só está passando princípio. Opa, planejamento, coordenação. Ah, centralização não, né? Descentralização. Não vou nem pôr isso de novo. De acordo com o decreto, observarão os seguintes princípios: ação governamental que visa promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional. Isso aqui não é princípio, né? Controle, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de controle. Ah, por ordem, né? Ação governamental que visa promover o desenvolvimento econômico e social do país e segurança nacional. Isso é planejamento, né? A atividade governamental responsável pela execução dos planos e programas de governo e coordenação. Princípio que, ao ser implementado, libera o órgão da administração federal das atividades de rotina de execução de tarefas de mera formalização de atos administrativos para que possa concentrar na atividade de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Parece a descentralização. Trata-se de um instrumento de descentralização administrativa com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, situando a responsabilidade dos fatos para o problema, como delegação, né? Controle, atividade de administração federal que deverá ser exercida em todos os níveis e órgãos, compreendendo particularmente chefia competente, não sei o que. Não botou até na ordem que aparece lá, né? Que aparece. Mas foi bom, cobrou diferente nos princípios. Acabou então. Não tem mais uma. Ah, de novo, 5 princípios. É, teria sem ser superior agora, eu acho, não? Princípios, princípios, só princípios. A empresa pública alfa do estado do Piauí, que presta determinados serviços públicos, é sujeita ao controle hierárquico pelo estado do Piauí, a cuja autoridade competente cabe o julgamento dos recursos administrativos próprios quanto decisões da empresa pública, e ao controle externo pela Controladoria Geral do Estado. Não tem vinculação com o Estado, né? A empresa tem que ter vinculação com outra entidade da administração direta, né? Judicial pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que fiscaliza a legalidade dos atos da empresa, mas não se submete ao controle externo pelo Tribunal de Contas. Não faz sentido. Hierárquico para o Estado do Piauí, a cuja autoridade competente cabe o julgamento dos recursos administrativos próprios contra decisões da empresa pública e ao controle externo pela Controladoria Geral do Estado. Até pode ser, né? Administrativo pelo Estado do Piauí, em decorrência de sua subordinação hierárquica ao ente que está vinculado. Não tem subordinação, né? Ministerial pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que exerce poder hierárquico sobre a empresa pública, mas não se submete ao controle externo do Tribunal de Contas Estadual, esse que possui personalidade jurídica de direito privado. Parece que era essa. Nossa, era para B. Finalística pelo Estado do Piauí, em decorrência da tutela administrativa que enseja sua vinculação a esse ente e a fiscalização contábil, financeira e orçamentária exercida pelo Tribunal de Contas Estadual. Essa questão para mim foi a mais difícil, não está no superior, né?
objetivo da supervisão ministerial: assegurar o cumprimento do programa político de governo, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados, diligenciando objetivos no sentido que estejam confiados a dirigentes capacitados. Isso aqui eu lembrei por causa do diligenciando, no sentido que esteja confiado a dirigentes capacitados, né? A quantidade de princípios fundamentais que deve ser a administração é infinita, não sendo possível o estado errado, é 5, né? O planejamento e a coordenação são princípios fundamentais que devem ser observados, certo? Na realização de suas atividades, caberá à administração pública federal obedecer ao princípio fundamental da delegação de competência. O controle é um dos princípios fundamentais que está tratado da administração pública federal. O controle administrativo, como é denominado o controle administrativo? Supervisão ministerial, controle de legalidade, controle hierárquico, supervisão funcional. Decreto estabeleceu parâmetros, dentre eles não é um parâmetro expresso nessa legislação: planejamento, coordenação, descentralização, esse que é princípios, né? Não é parâmetro. Acerca da delegação de competência no âmbito da administração pública federal brasileira, essa é a alternativa correta. O que significa parâmetro? Etimologia, parâmetro. Padrão, regra, princípio. Acerca da delegação de competência no âmbito da administração pública federal brasileira, essa é a alternativa correta. Deve ser cedido quanto à matéria, caso a caso, pela autoridade competente. Pode ocorrer em caso de decisão de recurso administrativo. É admitido em caso de edição de atos de caráter normativo. É permitido quanto à decisão em faixa de requerimento administrativo. Pode ser exercido quanto a matérias de competência exclusiva do órgão ou da entidade, mas não em relação às de competência privativa deles. Todos os órgãos da administração federal terão suas atividades controladas. A execução dos planos e programas de governo deverá ser objetivo de permanente coordenação. Pronto, agora zeramos, né? Não é coordenação, é controle, né? Uai.
Tá errado. Tudo isso aqui, né? Mas racionalizado não tem. Ah, tá aqui, será? O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles, que se evidenciarem como puramente formais ou cujo servidamente. A 3 está errada. Ver se esse argumento está certo. O artigo prevê sobre racionalização do trabalho administrativo.
teve uma coisa, o examinador viajou e o professor também. Mas de qualquer forma eu teria errado, né? Porque eu teria marcado só a 1 como certo. Tá bom, do jeito. O planejamento, a coordenação e a descentralização, além de outros, são espécies fundamentais aos quais o jogo desse ano, certo? Tem mais aí? Vai aparecer mais algum? Não, né? Então é isso.